no ar, nos canais Eu Cuido de Rios, hoje com Érica Cortes, a quem eu peço que se apresente. Bom, boa tarde a todos e a todas que estão aí acompanhando a gente. Né? Queria dizer para o Nelson que é um prazer estar aqui com ele, né? Mais uma live, nesse trabalho fantástico que ele vem fazendo aí de divulgar as ações referentes aos recursos hídricos, acho que é de extrema importância. Né? Eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Instituto Três Rios, e atuo na área de gestão de recursos hídricos, né? Minhas disciplinas são gestão de recursos hídricos e recuperação de áreas degradadas. E sou formada em biologia, né, pela Universidade Federal Rural, também, no Rio de Janeiro, formei lá em Seropédica, e fiz o meu mestrado e doutorado lá no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais e Florestais. Então, apesar de ser bióloga, eu sempre me enveredei, né, desde o quinto semestre da graduação, que eu passei a fazer estágio lá no Laboratório de Manejo de Bacias Hidrográficas, e tive esse contato, né, com os recursos hídricos, né, e desde então eu venho atuando na área, fiz o mestrado com a questão de hidrologia de nascentes ali em Barra do Guaratiba, né, um ambiente muito fragilizado em termos de segurar a água naquele ambiente ali, né, e fiz meu doutorado em Barra de Guaratiba. A minha tese de doutorado foi sobre Guaratiba. Que legal. Segurança hídrica em Guaratiba. Tem tudo a ver. Eu estudei, fiz um estudo nascente bem naquele pontão ali de pedra, bem em Barra de Guaratiba mesmo, né? Aí eu fiz um levantamento das nascentes dali, avaliando um pouco a questão de indicadores de água no solo, a partir das plantas e das próprias características do solo, né? E é uma região que tem pouquíssimas nascentes, né? Então, e mesmo assim, a comunidade de lá ainda se utiliza muito das nascentes como fontes alternativas, que tem lugares lá que são muito altos e a água, em determinada época do ano, simplesmente não chega, né? Então, o pessoal lá ainda se aproveita bastante das águas de nascente, né? Eu fiquei curioso agora de saber por que Guaratiba? Você é daquela região? Não. É porque lá é uma região que o meu orientador, né, na época, o professor Ricardo Valcarcel, ele sempre levava os alunos lá em saídas de campo, né? Então, ele todo semestre levava o pessoal lá, eu já tinha visitado, e aí, assim, era uma das possibilidades. Eu quis trabalhar com nascentes, e aí a gente começou a construir esse projeto, e foi mais por conta disso, né? Desse contato que ele tem lá, a questão de ter o Parque Estadual da Pedra Branca, né, no entorno, que tem uma importância também, de ser uma área do projeto Mutirão Reflorestamento, né? Então, acabou que envolveu, né, várias situações de interesse ali para a gente estudar, né? Então, esse início, assim, se deu mais por conta desse contato do professor Valcarcel com, né, de levar os alunos lá, e eu sempre que podia acompanhava ele nessas saídas de campo, eu sempre estava dentro, né? Falou em saídas de campo, eu estava junto. Então, e foi um trabalho bem bacana, né? Eu estudei uma nascente em específico, o primeiro capítulo buscou levantar as nascentes daquela região ali, e o segundo eu foquei em uma específica para tentar entender como era o funcionamento dela em termos de armazenamento de água e disponibilização dessa água, né? Então, foi um trabalho bem bacana. E no meu doutorado eu já fui lá para o Rio dos Rios, lá para a cabeceira do Rio Grande. Eu sou de Friburgo, né? Então, minha terra natal, tem o Parque Estadual dos Três Picos, que é fantástico. E aí, no meu doutorado, eu fui já partir para estudar a influência das bacias aéreas, né, dos nevoeiros, para o aporte de água para a região, né? Principalmente nessas regiões montanhosas. A gente tem uma característica muito interessante, que algumas vertentes que estão voltadas para o oceano, elas interceptam essa umidade das nuvens e dos nevoeiros e geram o que a gente chama de chuva oculta, né? Então, fora da floresta não está chovendo, mas ali dentro, pela condensação desse nevoeiro, dessas nuvens
que estão passando ali muito baixas, né, e passando por dentro da floresta mesmo, essa água se condensa e precipita. Então, é um aporte adicional de água para as bacias que a gente não estuda, porque as estações meteorológicas não estão dentro das florestas, né? Elas estão fora. Então, esses índices de precipitação que a gente vê, que utiliza nos balanços hídricos, eles não levam em consideração essa chuva oculta, né? Então, foi um trabalho... Só curiosidade, só aparece nessas florestas altas, né? Nas florestas altas e nas florestas que tem se tiver incidência de nevoeiro, né, vai ter chuva oculta. Então, elas são muito dependentes dessa questão da nebulosidade da região, né? Então, e o que a gente viu é que existe uma diferença muito grande em termos de interceptação e quantidade de água das vertentes que a gente chamou de vertente sul e norte, né? A gente, para simplificar, dividiu nas vertentes sudeste, sul e sudoeste em vertente sul e, né, nordeste, norte e noroeste em vertente norte. E aí, o que acontece? Essas vertentes que estão voltadas para o sul, elas têm maior aptidão para produzir água, né? Então, isso foi um dado bem interessante que a gente obteve. A gente teve, assim, dias que teve uma diferença de 70% de umidade de uma vertente para outra, né? Em um dia com um nevoeiro muito forte, né? Então, isso pode ser utilizado para a gente, inclusive, indicar, por exemplo, áreas prioritárias para reflorestamento, para produção de água, né? E a gente conseguiu enxergar também uma resposta muito grande com relação às plantas que ocorrem numa vertente e outra. A gente teve, por exemplo, 40% só de similaridade entre espécies arbóreas, né, de uma vertente para outra. Então, mostrando que esse aporte diferenciado de umidade pode, inclusive, influenciar na própria composição da vegetação, né? E isso tudo pode servir como um instrumento de gestão para a gente selecionar espécies adequadas, né, para os plantios, enfim, né, tem uma série de desdobramentos. Então, eu fiquei muito feliz de atuar nessa região ali, uma região muito bonita, é uma caixa d'água, né, ali para a bacia do Rio dos Rios, para a região hidrográfica, e eu acho que é um trabalho assim, que ele pode ser extrapolado para outras áreas e ser aproveitado nesse sentido, de ajudar na priorização dessas áreas para a produção de água, né? Isso é bem interessante. Interessante. Quero fazer mesclar informações. O David Miller, numa apresentação que tivemos lá no Encontro de Pesquisadores no Parnaso, no Parque Nacional de Serra dos Órgãos, ele mostrou um mapa do estado do Rio de Janeiro e apontava para a região de maior incidência de chuva, exatamente essa região aí, que é a região hidrográfica do Grupo de Piabanha, né? Então, bem ali em cima, essa é o local que mais concentra chuvas, né, durante o ano inteiro. Aí, numa outra entrevista aqui com o Major Samir, que ele é da coordenação do grupo de trabalho de combate a queimadas no Comitê Guandu. Aliás, eu aprendi na outra conversa que combate a incêndio florestais, né? Então, isso, a gente vai evoluindo. Mas ele falou uma coisa interessante, que foi o seguinte: ele identificou um estudo que mostrava que aquela precipitação que ocorreu em 2011, que foi trágica aí para a região, ela foi uma interceptação dos rios voadores, né? Aí agora você vem com as chuvas, as chuvas, como é que é isso? Chuva oculta. Ou precipitação interna, né? Também tem esse termo. Então, que justamente esses rios voadores, eles vêm lá da região amazônica. Em menor escala, a gente tem os ventos que chegam do oceano aqui na região costeira. Então, esses ventos sudoeste que trazem essa umidade do oceano também tem um pouco desse efeito, né?
Só que em menor escala, porque os rios voadores, né, vêm do norte, e esse é uma outra direção aí dos ventos, mas é um efeito bem semelhante, né, importante para as nossas florestas e é muito pouco estudado, né? Agora, como é que foi essa mosca azul que picou para ter essa paixão por água? Pois é, acho que foi, né, acho que a minha família teve um grande importância nisso, né, que desde pequena eu fui criada em sítio, criada com muito contato com a natureza, eu gostava muito de, né, ir para a cachoeira, enfim, isso é um primeiro start, porque a gente aprende a valorizar, né, o recurso hídrico, sendo um meio de distração, né, mas a gente aprende a dar importância para isso. E depois, né, entrando na faculdade, eu comecei a estagiar no laboratório de manejo de bacias, isso né, já me levou para essa linha de pesquisa de recursos hídricos, né? Mas antes eu trabalhava com outras coisas na biologia, né? Meu primeiro estágio foi com formigas, então, assim, é uma linha bem diferente, mas assim que eu vi esse processo de seleção, me chamou a atenção e eu quis muito. E aí eu fui com todas as garras e por muito tempo fui a única bióloga dentro do laboratório de manejo de bacias hidrográficas, né? Eu fiquei 12 anos lá trabalhando nesse laboratório e depois surgiu esse concurso público, né, para a universidade. E na época eu nem queria fazer, eu falei, não, quero ir para o mercado de trabalho, quero botar a mão na massa, né? Ainda não tinha essa coisa com a docência, né? Mas alguns amigos falaram, não, é na sua área, vai lá, tenta o concurso que tem tudo a ver com você, vai. Aí eu fiz a inscrição e passei em primeiro lugar, né? Mesmo ainda não tendo o doutorado, eu estava na metade do meu doutorado, e aí, a partir daí, é um mundo mágico mesmo, né? A gente realmente se apaixona, e porque eu acho que, assim, o recurso hídrico, né, ele envolve tudo. Essa questão do uso múltiplo dos recursos, todos nós dependemos de água, né? Então, a gente precisa de água para tudo. A gente não consegue conceber uma economia forte sem um recurso hídrico de qualidade, sem quantidade. Então, eu acho que a gente precisa olhar com muito amor, né, para as nossas águas, com muito carinho. E isso desde sempre, né, eu tinha esse sentimento de tentar cuidar, né, dos rios, do meu entorno, para tentar chegar num ambiente com qualidade, para a gente se sentir bem, né? A gente se sente bem quando a gente está num rio de água limpa, próximo, né, um rio cristalino, bonito, que a gente consegue, né? O meu sonho de consumo é voltar a morar num lugar que eu possa beber uma água da torneira, né? Então, isso tudo, eu acho que acaba trazendo para a gente um sentimento da gente tentar melhorar, né, essas questões no nosso entorno. E depois de um tempo, quando eu já estava há 4 anos dando aula na Rural, ainda não tinha o contato com o Comitê Piabanha, né, e foi em torno aí de 2013, 14, se eu não me engano, foi a um convite da Yara, né, Yara Valverde, que ela falou, não, tem um comitê, vamos lá. Eu comecei a assistir as reuniões, comecei a né, me interessar, né, pelo assunto, e comecei a ver que dentro dos comitês de bacias a gente consegue fazer a diferença. Primeiro que a gente aprende muito, né? Eu até hoje, todo dia eu aprendo, né, dentro do comitê, e é um espaço que a gente consegue ter voz, né? Um espaço coletivo, um espaço onde as decisões são coletivas, e isso é muito bacana. Então, a partir de então, eu comecei a frequentar e assistir as reuniões. Depois, quando teve uma eleição, eu entrei representando a universidade, só que como suplente, né? Uma vaga suplente. E na última eleição, em 2017, eu, né, me tornei titular junto ao comitê, mas sempre participando, né, das câmaras técnicas, dos grupos de trabalho. Então, assim,
foi, né, acho que essa paixão pelas águas vem desde sempre, mas a partir de 2014 que eu consegui realmente estar presente junto, né, de quem está ali no front fazendo essa gestão. Então, eu me sinto muito satisfeita, né, e feliz de fazer parte do Comitê Piabanha. Interessante que você falou em formiga. Oi? Interessante que você falou em formiga. Aí, a formiga ligou rapidamente aqui a memória de um tio que eu tive. E aí, me ligou a memória desse tio e me ligou a memória da ligação com a água, que as talajuras saem em função também de movimentos de chuva e coisa nesse sentido. Mas o que me levou para... As primeiras chuvas do verão, né? O que me levou direto para o meu tio foi que ele fez uma coisa... Aí, por sinal, eu olhando para você tem um aquário atrás. Ele fez tipo um aquário, da formiga. Então, ele tinha uma criação de formiga dentro de uns tubos de vidro, e a gente via o movimento das formigas todas. Então, uma coisa interessante. Mas o aquário atrás, tudo foi notando. Deixa eu fazer essa intervenção aqui. Mas é legal que nos remete também essa questão de que cuidar das águas também é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que a gente tem que trabalhar em associação, né? A gente tem alguém ali gerindo e direcionando, mas o trabalho conjunto é muito legal e é o que importa. Eu acho que isso é um grande desafio, né? Hoje a gente ter essas formiguinhas trabalhando juntas para em prol de um bem comum, né? Então, acho que tem essa relação também, né? E as formigas, elas também são muito importantes, né? Em termos de manutenção dos ecossistemas. Eu fico vendo aqui, né? Aqui em casa tudo cai, aqui tem muito formiga. Elas já logo se encarregam de levar embora. Então, o que seria do mundo sem as formigas, né? Para fazer essa limpeza aí e nos dá também esse exemplo, né, de trabalho comunitário e em prol de um bem comum, que é o do formigueiro ou da colmeia, né, que as abelhas também têm muito essa questão social, né, bem forte. Muito bem. Aí chegamos agora à direção geral do Comitê Piabanha. Como é que foi isso para você? Isso, na verdade, é muito recente, né? Eu estou como presidente do comitê tem 1 mês e 10 dias, nem isso, 1 mês e 1 semana, né? Então, é muito recente ainda essa minha nova atribuição, né? Mas eu tomei ela com muito orgulho, assim, porque foi meio que inesperado, né? A gente estava na eleição, eu não esperava me colocar para ser votada como presidente, né? Mas acabou que na hora assim veio uma luz e falou: vai, Érica, encara essa, né? Já que você está aí tá de braços abertos aí, vamos. E para minha surpresa, eu fui eleita presidente e assim, desde então tenho tido uma rotina muito intensa, né? De reuniões, de trabalho, mas isso tem me feito crescer muito, né, como profissional, enquanto profissional. Eu acho que estar à frente de um comitê te traz uma série de desafios, né, em termos de articulação com outras instituições, de fazer a coisa de uma maneira coletiva, né? Então, o que eu quero é justamente isso, é que essa diretoria, né, que ficará aí pelos próximos 2 anos à frente do comitê, que a gente faça tudo de uma forma muito coletiva, discutindo as ações, né, dentro da própria diretoria, levando para a plenária, né? Então, para quem não tem muita afinidade com os comitês, como que funciona? Todo comitê ele tem a sua diretoria, né, que é composta pelos 3 segmentos que compõem o comitê, que são poder público, usuários, que são as empresas que têm outorga de uso para o recurso hídrico, e sociedade civil. Então, eu estou representando a sociedade civil, e esse diretório, né, ele analisa, toma uma série de
de decisões para levar para a plenária. Então, o plenário do comitê é o soberano, né? O plenário é que decide. E o que eu acho importante que todos saibam é que qualquer um pode participar, né, do comitê. Então, os comitês são esses espaços multiusuários. A gente tem lá gente de todas as áreas, tem ONGs, tem universidades, tem empresas, tem o poder público. Então, é um espaço onde a gente pode consensuar sobre a gestão dos recursos hídricos. Então, estar à frente do comitê me trouxe um desafio muito grande, né? Me deu uma falhada. Sinal deu uma... Oi, Érica. Érica? Acho que a Érica deve ter caído o sinal dela lá. Vamos ver se retorna. Érica? Érica? O tempo no Rio de Janeiro começou a fechar e algumas regiões começam Oi, voltamos. Acho que era a minha internet deu uma caída aqui. Voltou. Então, assim, eu encarei essa missão de estar representando o Comitê Piabanha com muito carinho e com vontade de mudar, né, de fazer diferente, de me desafiar, né? Isso vai ser um desafio muito grande para mim nos próximos anos, mas eu quero encarar isso da melhor forma possível, né? E espero poder trazer muitos bons projetos, né, e boas ações para dentro do comitê. Então, isso foi bem interessante, foi um pouco inesperado, assim, para mim. Eu nunca tinha participado do diretório do colegiado do comitê antes, e na primeira vez que eu participei, já entrei logo para a presidência. Mas é um desafio que se torna mais fácil com os excelentes profissionais que a gente tem, né, dentro do comitê, o pessoal da UDEA, que é maravilhoso, né, o pessoal muito competente, né, a gente tem 4 técnicos especialistas que são fantásticos e me ajudam muito a encarar esse desafio e a vencer esses desafios maiores, né? Interessante que a gente chega nessas posições de direção e aí outras amarrações começam a surgir. Então, você daqui a pouco vai ter que começar a pensar também numa outra articulação interessante, que é por uma outra instância importantíssima para o nosso Estado, que é o Fórum Fluminense, e que no próximo encontro ele vai também trocar direção. Então, são coisas que a gente vai tendo que ir pensando, porque a gente construiu muita coisa interessante nesses, vamos dizer assim, nesses últimos 3 anos de gestão hídrica, né? Então, a Lei das Águas tem aí 23 anos de idade, mas, basicamente, nesses últimos 3 anos, a gente deu uma alavancada assim, significativa. E aí, muita dessa alavanca, né, se deu pela participação dos fóruns estaduais e do Fórum Nacional. E aqui no Rio de Janeiro, a gente, nesses últimos 2 anos, foi assim, de muito trabalho, muita produção em prol da gestão hídrica. Então, isso também é uma coisa que daqui a pouco eu acho muito legal, né? Eu não tinha participado antes, né, do Fórum Fluminense, mas eu tenho visto com algumas poucas reuniões que eu consegui acompanhar, né? Eu estou há um mês aí na frente, né? Eu vejo isso como um espaço muito bacana de troca de conhecimentos, de troca de experiências, o quanto, né, a gente tem evoluído com essa interlocução aí dos comitês no Fórum, né, Fluminense. Então, eu acho muito bacana e quero estar mais presente, né, nas reuniões do Fórum. Eu sei que agora com a pandemia
fica mais fácil da gente se reunir, e são muitas, né? Praticamente toda semana tem tido reunião, mas isso mostra a quantidade de desafios que a gente tem pela frente, né? Quanta coisa a gente precisa discutir, conhecer melhor, né? E se capacitar. Então, o Fórum tem feito esse papel muito importante de nivelar o conhecimento, de trazer boas práticas que têm dado certo para a gente compartilhar entre os comitês e trabalhar de forma conjunta. Então, assim, muitos comitês têm os mesmos desafios, né? Se a gente consegue pegar uma experiência que deu certo em um e trazer para o outro, né? Isso é muito legal, essa interação e essa integração, né? Está me ocorrendo aqui que a gente também está ganhando uma outra dimensão, né? Então, o que eu quero dizer com essa outra dimensão? Eu vejo aqui o seguinte, por vários comitês do Estado, a gente já tem um candidato a vereador, pelo menos. Então, é uma coisa interessante. Inclusive, tem candidato a pessoas ligadas teve ligação direta com a nossa atuação na gestão hídrica que está candidata a prefeita. Né? Mas eu tenho a Arimaté, no Médio Paraíba, no Guandu tem a Márcia Marques e o Iara, são duas pessoas com atuação, só que uma está pelo Rio de Janeiro, outra está para Paracambi. Você tem... No Piabanha tem a Karina. A gente tem a Karina aí na RH4, aqui na RH5, tem uma porção, mas o João Pedro Rocha também tem uma atuação lá no grupo dele, né? Tem uma atuação muito grande no Comitê da Baía de Guanabara, basicamente no subcomitê Jacarepaguá. Aí vai subindo. Então, de uma certa forma, daqui a pouco a gente vai estar... O nosso discurso, a nossa forma de ver a gestão hídrica vai ganhando assim, uma dimensão importante para a gestão do nosso trabalho, né? Para aquilo que a gente faz. Né? Isso acho que é fundamental, né, Nelson? Eu acho que assim, essa participação do poder público e da política, né? Envolver a política, trazer o assunto água para dentro dos projetos políticos, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente avançar em vários aspectos, né? Principalmente na questão do saneamento básico, que esses políticos estejam presentes nas discussões dos comitês, né? A gente tem uma dificuldade muito grande com as representatividades das prefeituras, né? Muitas vezes, eu não sei se por falta de interesse ou por falta de entender o quanto a gente pode trazer de benefícios para aquele município, né? Então, acho que esses atores que estão, né, se espalhando e tomara que ganhem, né, que entrem para a política para realmente fazer a diferença, né, nessa área de recurso hídrico, eu acho que é muito importante, né? E cada vez mais, quanto mais gente a gente conseguir trazer para dentro do comitê, né, no sentido de a gente firmar essas parcerias entre poder público e comitê, eu acho que é fundamental, né, para a gente alavancar aí muitos aspectos que dependem, né, um do outro. Então, tem muita coisa que o comitê faz, mas que depende da boa vontade da prefeitura, do interesse, e um vai ajudando o outro, né, nesse sentido. Muito bem. Vamos, então, chegar no nosso tema principal. Quais são, na sua visão, os principais desafios aí nessa posição de presidente do comitê? Eu acho que os principais desafios, né, vão no sentido da gente saber quais são as ações prioritárias para a gente trazer um bom resultado para a nossa bacia em termos de quantidade e qualidade da água. Então, o comitê ele recebe, né, os recursos provenientes da cobrança dos recursos hídricos, pelo uso dos recursos hídricos, e na verdade a gente tem que saber muito bem como que a gente pode fazer para aplicar esse recurso e obter um resultado condizente, porque
são 10 municípios na bacia. Então, se a gente começa a fazer pequenos investimentos pontuais num lugar e outro, a gente acaba não percebendo o benefício desse investimento, né? Eles ficam muito dispersos na bacia. Não que a gente não tenha que investir em todos os municípios, mas eu acho que o principal desafio é a gente saber priorizar, né? Onde investir esse recurso, né? Então, onde que a gente pode investir com a menor quantidade de recurso para trazer o maior benefício para aquela microbacia. Então, eu acho que a gente tem trabalhado numa visão de tentar estabelecer microbacias piloto, né? Então, da gente selecionar algumas microbacias que sejam representativas das condições gerais da nossa bacia e focar nessas microbacias, né? Então, hoje a gente está pensando, né, em 5 microbacias prioritárias, e eu acho que se a gente conseguir fazer esse investimento e aplicar projetos, né, que tragam para essas bacias um resultado positivo, a gente consegue depois extrapolar para outras, né? Eu acho que os bons projetos, eles são mais fáceis de serem replicados, né? Porque um vizinho vê, poxa, legal, interessante isso que você fez na sua propriedade, eu quero também. Então, acho que, assim, o desafio passa muito pela questão da gente entender o território, né? Entender quais são os problemas, porque cada região ela vai ter a sua particularidade. Então, a gente tem regiões que são mais agrícolas, a gente tem regiões que são mais da parte de pecuária, né? Principalmente aqui o médio Vale do Paraíba, que sofre com essa exploração histórica do solo, que deixou os solos bastante degradados e com baixa capacidade produtiva. Então, assim, cada região vai ter a sua particularidade. Então, um desafio muito grande é a gente, primeiro, conhecer bem esse território, e isso passa por toda a questão de levantamento de mapas, de fazer essas bases de dados de uma forma que a gente consiga, né, compilar isso e focar nas regiões certas, né? Então, os desafios, eles são muito grandes, né? A gente tem avançado bastante nessa questão, né, de levantamento de dados com o nosso Siga Web. A gente tem o Siga Ceivap, que, né, tem muitas informações ali que a gente pode aproveitar. A gente está, né, em parcerias aí para tentar evoluir nessa questão da produção de dados e usar esses dados de forma acertada, para a gente tentar identificar esses problemas e focar onde a gente consegue, com um mínimo de recurso, resolver alguma coisa. Então, acho que essa questão de trabalhar em áreas prioritárias, de trabalhar em bacias piloto, ela é um desafio muito grande, mas se a gente consegue acertar nisso, a gente vai estar trazendo um benefício muito grande para a nossa bacia. E é claro que cada uma vai ter, como eu falei, a sua particularidade. Então, essa diversidade que a gente tem também de tipos de produção, de tipos de solo, né? Ali para a região do Baixo Piabanha, a gente tem, né, já áreas de floresta estacionais semideciduais. Na cabeceira da bacia, a gente já tem, né, áreas com florestas ombrófilas e vários estágios. Então, isso tudo traz uma dinâmica muito grande, né? São 10 municípios com características distintas e que a gente precisa atuar. E muitas vezes a gente acaba incorrendo no erro de trabalhar mais uma determinada região do que outras. E isso acaba passando um pouco também pelo próprio interesse do poder público. Às vezes a gente tem algumas prefeituras que não chegam junto do comitê, e aí a gente acaba, né, favorecendo as que estão ali, né, tendo essa interação direta com a gente. Mas, assim, os desafios são inúmeros. Eu acho que a questão do saneamento é muito importante, né, de ser olhada com muito foco, porque, assim, saneamento é saúde. Então, se a gente tem uma água de qualidade, a gente melhora vários outros aspectos dentro da bacia, né? Então, a gente vê aí nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, a importância, né, de nos mantermos seguros, né?
E o saneamento, ele é fundamental, é um direito básico, né? O próprio nome já disse, saneamento básico. Então, eu acho que a gente precisa avançar bastante nessa questão, né? Principalmente nas áreas urbanas. Precisamos avançar no sentido de produzir mais água, então, de áreas prioritárias, as AIPINs, né, que são as áreas de interesse para produção de água, né, em mananciais. Então, acho que isso é um desafio também que a gente precisa avançar bastante, a questão de recuperação de nascentes, de áreas prioritárias, de produzir mais água. Porque se a gente não consegue, ou está tendo dificuldade em tratar essa água, se a gente consegue produzir mais água, pelo menos a gente vai estar minimizando um pouco esse efeito, né, da poluição, dos rios. E eu acho que se até onde a gente já tem, onde a gente tem áreas consideradas com bastante produção, a gente já tem conflitos pela água, quem dirá nas áreas que chovem menos, né, nas áreas que realmente já perdeu muitas nascentes, né? Então, eu acho que a produção de água ainda é um desafio bem grande e que a gente precisa ampliar. A gente, né, tem aí 500 anos de desmatamento, a gente precisa começar a reverter um pouco isso, né? E de forma urgente, porque a gente está vendo aí, né, chuvas cada vez mais intensas, períodos de secas mais longos, então as cidades elas não estão preparadas para absorver esse volume de chuvas, né? Então a gente precisa de florestas para segurar essa água. A gente precisa trabalhar a questão de infraestruturas verdes nas cidades, de parques urbanos, de canteiros infiltrantes, de captação de água da chuva. Então, assim, em cada área, seja na zona urbana ou na zona rural, a gente pode tomar algum tipo de ação que vá minimizar esses fatores de enchentes muito grandes, né? Então, essa questão de ampliar a cobertura florestal, ao meu ver, é uma questão essencial, que a gente deve trabalhar não só dentro dos comitês, mas no Estado como um todo, no Brasil como um todo, né? Eu acho que é muito importante a gente tentar reverter um pouco esse quadro, né, de destruição e desmatamento que a gente vem vivendo, a questão das queimadas, né, ou dos incêndios florestais, de extrema importância aqui na nossa região. A gente tem muito incêndio, né? Todo ano a gente sofre com isso, a gente tem uma perda de biodiversidade imensa, né, com esses incêndios, porque muitas vezes quando você está numa época mais seca, esse fogo acaba entrando para a floresta, né? Se você está numa região muito úmida, a própria umidade da floresta não deixa esse fogo entrar para dentro da mata. Mas a gente tem vivido, né, secas mais fortes, então essas áreas de mata estão sendo queimadas também. E aí a gente começa a perder uma série de serviços ambientais que são importantíssimos para a geração da qualidade da água. Então, a gente não pode pensar numa floresta como um organismo que só tem árvores, né? Porque todos os organismos que estão ali dentro são responsáveis por ajudar a produzir água. Eu falo isso com os meus alunos, eu falo, gente, a biota do solo, né? Ela é fundamental, os organismos que estão ali revolvendo aquele solo, criando túneis e canais que vão ajudar a água a infiltrar. Então, quando a gente perde uma floresta, a gente está perdendo milhares de vidas ali que são importantes para garantir a infiltração dessa água no solo, né? Então, eu acho que a gente tem que batalhar por mais florestas, né? O nosso grande desafio é aumentar essa quantidade de florestas para a gente ter esses serviços ambientais assegurados, né? Interessante é o seguinte, que eu vejo essa região hidrográfica ela com um de grande potencial alavancador da gestão hídrica do país. Por quê? Porque o IDH dessa região é relativamente alto comparado ao índice de desenvolvimento humano. É bom a gente falar isso, porque a gente fica nas siglas, né?
Então, é bom a gente falar isso, porque esse indicador mostra também que as pessoas da região têm vamos dizer assim, um nível de escolaridade maior e tal, e a acessibilidade à informação é maior também, né? Então, a gente precisa criar uma ponte, né, para fazer chegar até essas pessoas essas informações. Você está falando aqui da Nascente, você falou lá atrás da Nascente e voltou a falar em Nascente. E a gente está aqui promoveu, estamos quase por concluir a parte teórica de um curso de nascentes, né? E estamos exatamente no momento de tratar dos sistemas agroflorestais, que é fundamental, que integra esse processo todo, produzindo água e dando essa segurança hídrica, né? E a segurança hídrica, ela não só está na quantidade de água, mas também na qualidade de água e também nas condições que a gente estabelece para enfrentamento dos eventos extremos. Né? Então, todas essas coisas estão aí interligadas. Né? A gente precisa falar muito disso e usar muito a comunicação para acessar essas pessoas daí. Então, eu vejo o pessoal da região do Piabanha com um potencial enorme para alavancar a gestão hídrica no país. Mas é uma... E eu acho assim que você tocou numa questão também, essa questão, né, dos produtores rurais terem essa importância, né? Porque a água está sendo produzida nas zonas rurais. Então, um dos grandes desafios que a gente tem é como aproximar esse produtor rural do comitê, né? Para a gente entender quais são as demandas deles e poder trazer soluções. Isso é muito difícil, porque a gente sabe que a vida do produtor rural ela é trabalho intenso de sol a sol, de domingo a domingo, né? Então, é muito importante a gente tentar trabalhar junto às associações de produtores rurais, né? As associações de moradores dos bairros, para a gente conseguir ter acesso a esses produtores e dizer, olha, o comitê ele está aqui para ajudar, né? Para ajudar a chegar numa solução. A gente não quer só cobrar, né? Porque muitas vezes eles pensam, eles veem um carro adesivado chegando e falam, ai meu Deus, estão vindo fiscalizar, estão vindo. Não, a gente quer trazer soluções, a gente quer trabalhar junto, né, com os produtores rurais. E aproveitando que a gente tem a questão do cadastro ambiental rural, então, como a gente pode fazer, já que eles são obrigados a recuperar, como que a gente pode ajudar eles com a técnica, né, a fazer um bom projeto de reflorestamento, trazendo renda para aquele proprietário, de repente trabalhando a questão dos sistemas agroflorestais, né, que como a partir de 2012 isso deu uma flexibilizada em termos de espécies que podem ser introduzidas em áreas de APP, reserva legal, né, por que não fazer com que essas áreas, além de produzir água, tragam uma renda extra para a população, né, rural? Porque eles dependem da terra para sobreviver. Então, se a gente puder trazer um retorno econômico maior, né, eles vão querer plantar árvores nas suas propriedades, né, vão querer recuperar suas nascentes, suas reservas legais. Então, isso também é um desafio muito grande, né, de como a gente consegue chegar a essas comunidades rurais e trabalhar junto. Né? Isso a gente tem pensado em várias formas, né, mas é muito difícil por conta desse dia a dia, muitos não têm essa afinidade com a tecnologia, de poder assistir, né, uma reunião online, então a gente tem esse desafio de tentar chegar a essas comunidades rurais para melhorar a produção de água nesses locais, né? Ô, Érica, eu fiquei curioso aqui em saber, o campus da Universidade Rural do Rio de Janeiro, de Três Rios, onde você dá aula, tem quantos cursos? Você tem uma ideia? Quantos cursos são oferecidos? São 4 cursos, né? O Instituto Três Rios ele tem o curso de gestão ambiental, isso, 4 cursos.
Gestão ambiental, que é em período integral, é o dia todo, e à noite a gente tem administração, economia e direito, né? Então, são esses 4 cursos que atuam lá no Instituto. E esses últimos 3 que eu falei funcionam no período noturno, de 6 às 10 da noite. Não, eu perguntei isso então, porque... durante o dia só a gente... Perguntei isso porque a gente precisa meio que fazer uma ligação com as universidades, né, no sentido do terceiro tempo, vamos dizer, da universidade, que é a extensão, a gente fazer essa junção, né, da atividade da comitê com essa outra atividade importante da formação do curso superior, né, que é a extensão, né? Então, isso é uma coisa... porque é interessante, porque hoje, dentro da universidade, eu vejo que poucos professores atuam na extensão, né? Ficam muito na parte da sala de aula, porque é o tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Até quando eu assumi abrir esse comitê, aí até me falaram, poxa, mas e aí, como é que suas pesquisas vão ficar de lado? Aí eu fiquei, né, pensando nisso, falei, gente, mas talvez seja mais importante a gente atuar diretamente no front, fazendo esse contato, fazendo a coisa acontecer, do que, não sei, publicar um artigo e entrar nesse ritmo CAPES de 2, 3 artigos por ano para poder, né, estar numa pós-graduação. Então, assim, né, são escolhas que o professor acaba tendo que fazer, mas eu acho que a importância das universidades, das instituições de ensino superior como um todo, ela é fundamental. Então, acho que quanto mais universidades a gente puder trazer para dentro do comitê, melhor, né? Mais projetos a gente vai estar desenvolvendo em parceria. Eu acho que, assim, a universidade, ela tem a mão de obra, né? Tem as cabeças pensantes ali para trazer essa capacitação técnica, esse conteúdo técnico, né? E o comitê tem a demanda. Então, eu acho que é fundamental essa união entre as instituições de pesquisa e academia, né, e os comitês, os conselhos estaduais e municipais, né? A Rural, ela tem uma cadeira, por exemplo, no Condema de Três Rios. Então, a gente está sempre tentando nos inserir, né, nesses conselhos que a gente consegue levar a questão técnica e aproveitar isso de alguma maneira para realmente fazer a diferença, né? Eu acho que isso é o fundamental. A gente tem que pensar em projetos que a gente possa fazer a diferença e não ficar só, né, com uma tese engavetada, né, um trabalho que não vai ter a visibilidade para a comunidade como um todo, né? Então, chegou aqui com a gente aí, visitando o Décio Tubes, que é das águas subterrâneas, e a gente nem falou das águas subterrâneas ainda. Pois é. É um outro tema importante para o Comitê Piabanha, né? Mas, com certeza. Eu queria até te dizer o seguinte, a gente bateu muito e a gente está tendo um relativo sucesso lá no Comitê Guandu. Aliás, o Décio é prova disso, de que a gente precisava gerar vídeos de curta duração, mostrando o comitê, mostrando instâncias do comitê, mostrando projetos do comitê, porque é isso, de uma certa forma, que a gente consegue chegar aos professores de uma forma geral, né? E isso, de uma certa forma, começou a acontecer dentro do Comitê Guandu, né, onde eu estou também na direção, e a gente já começa a ter resultado disso. Então, tivemos várias atividades que envolveram essa questão de produção de vídeo, de foto, está sendo interessante. Eu acho que isso também, na área do Comitê Piabanha, vai ser bastante positivo. Com certeza. Eu acho que a gente está, né, numa era digital, precisa dos meios para divulgação. Inclusive, assisti esses do Comitê Guandu que foram produzidos, ficaram muito bons, né, muito claros, diretos, didáticos, super didáticos. E eu acho que a população, ela precisa entender, né, como funciona o comitê, como que a gente consegue chegar até o comitê, né, senão fica uma coisa
parece inacessível. E não, o comitê é aberto ao público, todo mundo pode ir assistir uma reunião, pode levantar, falar a mão, só, né, na hora de votar que tem as instituições que estão ali, representantes, né, mas todo mundo, a cada 4 anos, pode ir lá e se candidatar, né, ter a documentação e se candidatar para fazer parte, né, ser membro do comitê. Então, acho que essa divulgação, ela é fundamental, né, para a gente ter essa visibilidade, chegar até a sociedade. E, nesse sentido, eu acho que o Comitê Piabanha ele tem avançado bastante, né, agora a gente está com um especialista nessa área de comunicação, o Felipe, tem feito um trabalho muito legal, né, ele até remodelou a logo do comitê para ela ficar mais chamativa, e a gente pretende também fazer esses vídeos, a gente está vendo ainda, né, como viabilizar isso, esses vídeos institucionais, e a gente está pensando até em vídeos curtos, apresentando o comitê, para a gente levar para essas associações, por exemplo, né, para a gente conseguir chegar nos atores importantes dentro da bacia. Então, eu acho que esse trabalho de audiovisual ele é muito importante, sim, né? E cada vez mais a gente trabalha com essa questão de, né, quantas curtidas, quantos inscritos tem lá no canal. Eu sempre que eu posso eu divulgo, né, o canal do comitê, o seu canal também. Já falei para várias pessoas, vai lá, assiste, ó, tem um monte de coisa legal lá, vamos se inscrever, né? E a gente sabe a luta que é para a gente, né, conseguir aumentar esses números aí, né, Nelson? Quando é um famoso, rapidinho ele estoura, qualquer vídeo que posta, né, tem 1 milhão de curtidas, mas a gente chega lá. Então, Não, acho que tem uma essas fase, né? divulgações Então, são muito importantes. tem uma fase, então vai assim, e uma coisa vai puxando outra, porque foi para mim uma surpresa enorme quando eu fui buscar lá no Google, né? Tem lá o Google Ads, tem lá uma possibilidade de você colocar termos e ver quantas vezes aquele termo é consultado por semana. E aí eu coloquei vários termos relacionados a nosso dia a dia, e os nossos termos são tudo assim pequenininho. O que mais procura é a água. 1 milhão de consultas semanais, que 1 milhão não é nada. 1 milhão não é nada. Mas porque a água também está envolvida com vários outros termos. Né? Ela compõe outros termos. Então, água mineral, água subterrânea, água de mesa, água... Então, água suja, água limpa, então tem água boa. Aguardente, né? Aguardente. Água. Então mas a gente precisa alavancar isso. A mesma coisa, eu pensei que a Agenda 2030 também estivesse bombando, mas não. Então, é porque isso não caiu ainda no conhecimento da sociedade, né? Então, essa é uma coisa que a gente ainda não internalizou isso no nosso dia a dia, né? Esses objetivos, eles ainda estão muito na literatura e a gente ainda não internalizou isso, né? E realmente, as pessoas, a comunidade, a sociedade ainda não sabe, né? Se você perguntar, né, para as pessoas o que é um comitê de bacias, muita gente não vai saber te responder. Então, a gente precisa, sim, acessar o máximo possível. Acho que a gente tem que ir para a TV aberta, tem que, né, fazer entrevista, tem que divulgar o máximo possível, entrar nas escolas. Eu acho que é fundamental a gente ter esse link com as escolas, de ter uma participação direta da comunidade, né? Então, acho que isso é um caminho para a gente aumentar essa divulgação aí, para a sociedade realmente conhecer a importância dos comitês, né? Eu comecei a aprender aqui, aí tão logo termina esse isolamento social, o canal Eu Cuido de Rio vai para as ruas. Mas a gente tem que, né, isso aí, tem que fazer a nossa parte, né, Nelson? Agora, quando eu for para uma reunião presencial, eu já vou fazer no local, entendeu? Então vai ser assim. Vai acontecer dessa forma. Estou aqui só ganhando musculatura.
para fazer acontecer. É. Então, você vê algum outro desafio assim marcante para a gestão? Eu acho que os principais desafios são esses, né? De como a gente consegue articular. Eu acho que a gente tem que pensar, por exemplo, um grande desafio é a gente pensar na segurança hídrica, né? Então, acho que essa questão da segurança hídrica ela é muito importante, porque ela envolve todos os aspectos, né? De produção de água, de ter uma água de qualidade, de você ter água, principalmente para abastecimento humano e animal, né? Que é o prioritário, mas trabalhar essa questão da segurança hídrica, ela envolve, né, vários aspectos dentro da gestão dos recursos hídricos. Então, acho que isso é um desafio também. O Estado ele está desenvolvendo o seu plano de segurança hídrica e alguns comitês eles estão, a gente, né, agora está em fase de construção do nosso plano de bacias, da bacia hidrográfica do Piabanha. Então, assim, acho que um desafio muito grande é isso, a gente gerar informações que possam subsidiar esse plano de segurança hídrica, para a gente realmente trabalhar e para a água não faltar no futuro, né? Eu acho que esse é essa principal meta, né? A gente tem que ter água para todos os usos, né? Para os usos múltiplos. Então, essa questão de segurança hídrica eu considero como de grande importância também, né? Nas nossas abordagens, nos investimentos, em como que a gente vai construir um banco de dados com informações que possam nos dar um subsídio para a gente trabalhar esse tema. Então, eu vejo isso também como sendo um desafio importante que a gente deve trabalhar dentro do Comitê Piabanha, né? Porque a gente já vê algumas regiões com escassez. Eu vejo muito aqui nas bacias que eu tenho trabalhado aqui em Três Rios, né? Que as nascentes estão secando, os córregos estão secando. Então, a gente precisa trabalhar essa questão, né? Porque senão a gente vai ficar sem água. E aí, até essa água voltar, leva tempo, porque destruir é rápido, mas refazer isso tudo demora, às vezes, muito tempo para você reflorestar uma nascente e ela voltar a ter água, né? Então, não é uma coisa imediata. Então, o processo é em médio e longo prazo, né? Então, a gente precisa trabalhar bem essa questão para a gente garantir a água de hoje e do amanhã, né? Eu gostaria de fazer um desafio assim para você levantar, para a gente do comitê levantar uma bandeira. E que bandeira seria essa? Fazer o peixe Piabanha subir o rio Piabanha. Isso seria muito legal. Da gente ter o Piabanha de volta no Piabanha, né? Isso desafio, eu aceito. A gente pode, né, pensar. Primeiro, a gente tem que ter água limpa, né? Para poder sobreviver no rio, né? E depois a gente tem que ter toda uma gestão. Que, né, se a gente tiver o Piabanha de volta, é um bom sinal de que os nossos recursos hídricos estão funcionando, né, de forma plena em termos de quantidade e qualidade de água, né? Realmente é um desafio interessante. Então, interessante é o seguinte: todas aquelas pessoas que tiverem suas casas voltadas para o rio, dentro da faixa marginal de proteção, né, porque não tem como tirar mais, pode fazer assim, um deck para poder pescar piabanha. Isso aí, ó. Eu acho que é um bom objetivo. Que aquela questão da espécie guarda-chuva, né, que a gente fala dentro da conservação. Conservando, tendo o piabanha conservada, a gente vai abranger inúmeros outros benefícios para a nossa bacia, né? É bem legal essa ideia, gostei. Chegamos aqui a 59 minutos de papo, gostoso e tal, mas, bom, aqui não tem um limite. Mas eu só estou te avisando, porque a gente falou mais ou menos 60 minutos, então, daí. Se você quiser falar mais alguma coisa ou fazer sua consideração final, é contigo. Uhum. Bom, eu acho que a mensagem que eu gostaria, né, de deixar aqui para todo mundo é que vocês participem, né? Participem
nos comitês, sejam ativos nas ideias que vocês querem levar adiante. Eu acho que a missão de proteger os recursos hídricos é de todos nós, né? A gente, enquanto comitê, a gente pode ajudar, a gente pode investir em alguma determinada área, mas isso tem que vir de cada cidadão, né? Cada cidadão é responsável pelo quanto ele polui, pelo quanto ele cuida dos seus recursos. Então, eu acho que cada um precisa ter esse sentimento de cuidado com a água embutido, né, em si, para a gente poder avançar. E é um trabalho coletivo, né? Cuidar das águas é um trabalho coletivo. Eu acho que isso vai muito além, né, do nosso dia a dia. A gente precisa realmente se inteirar, né, do que está acontecendo, entender as leis, entender como que a gente pode ajudar, cobrar dos nossos municípios, né, um tratamento de esgoto. Então, por que a empresa cobra pela coleta de esgoto se ela não coleta nada? Vamos atrás, vamos fazer pressão, vamos votar direito, né, colocar as pessoas que têm interesse nos recursos hídricos, em trabalhar essa causa, colocar eles, né, atuando junto com a gente. Então, acho que sim, é um trabalho árduo e coletivo, né? Então, eu acho que a mensagem principal é que cada um olhe para a sua bacia, olhe para o seu entorno e veja de que maneira vocês podem estar ajudando a construir, né, um mundo melhor, uma água boa, de qualidade, que a gente consiga realmente reverter essas condições que os rios se encontram, né? A maioria dos rios, quando chegam na área urbana, eles perdem totalmente a qualidade, viram um esgoto a céu aberto, né? Eu vejo aqui, pelo município que eu estou, que acho que 20% do esgoto só é tratado, então a gente precisa pressionar. E a gente tem, né, os fóruns que a gente pode se envolver e participar e fazer essa pressão. Então, participem dos conselhos de meio ambiente do seu município, participem dos comitês de bacias, né? Tragam a visão da sua comunidade, tragam os problemas e participem. Acho que a mensagem, né, é essa, que a gente consiga, a partir das ações coletivas, tornar o nosso mundo, o nosso entorno melhor, né? Acho que esse é o principal objetivo e a principal missão aqui, né, nossa, é essa, de ter água de qualidade, de garantir que os nossos filhos, nossas gerações futuras, consigam conhecer uma floresta, ver uma floresta plena, né, com todo o seu potencial de geração de serviços, de entender os organismos, né, como seres importantes, né? Às vezes a gente não dá uma determinada importância para um pássaro, para uma árvore, para um outro organismo, mas eles todos fazem parte do seu bem-estar, né? Sem eles, né, o que seria do mundo sem as abelhas, sem os polinizadores? Então, a gente tem que ter uma visão mais abrangente do que é o meio ambiente, né? A gente, às vezes, se exclui muito do meio ambiente. Então, acho que o meio ambiente está em tudo, está em tudo. Né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente precisa, tudo que a gente usa no nosso dia a dia, tem alguma questão ambiental ali envolvida. Então, acho que o meio ambiente, ele sempre foi a última opção, né? O último da lista ali de prioridades. Enquanto que, se a gente começar a investir mais em meio ambiente, todos os outros aspectos da sociedade vão melhorar, né? Se a gente tem um meio ambiente equilibrado, a gente vai ter muito menos problemas, né, de enchentes, de falta de água, de excesso de agrotóxico. Então, assim, um sentimento que a gente precisa se inserir dentro do meio ambiente, né? Acho que a gente precisa ser parte e respeitar, né? Acho que o respeito é muito importante para a gente entender, né, a importância desses organismos e como que eles estão trabalhando para produzir água para a gente, né? Então, acho que é valorizar, né? Valorizar a natureza, valorizar os serviços que ela presta para a gente e que sem eles a gente não consegue sobreviver. Então, acho que a gente precisa internalizar isso e atuar
né? Não fique sentadinho no sofá só curtindo, né, as coisas na internet. Vão para o front, vão para onde a gente consegue mudar alguma coisa, né? Então, venham para o Comitê Piabanha, venham para os comitês das suas regiões, façam parte, se interem do que está acontecendo, que acho que isso você pode melhorar muita coisa a partir dessas iniciativas, né? Eu acho que essa seria a mensagem aí. Eu falei aqui... E agradecer, né, enormemente você aí pelo convite. Eu falei aqui de pescar um peixe piabanha. Então, o projeto Piabanha colocou umas identificações nos peixes. Então, se alguém pegar um peixe aí com a identificação daquela, marca a posição para informar o projeto Piabanha que o seu repovoamento está dando certo. Então, eles precisam fazer esse acompanhamento, né? E eu acho não, fica aqui uma sugestão. Eu acho que todos os membros do comitê deveriam conhecer esse projeto Piabanha, tendo em vista a importância que ele tem para esta região aí. Aliás, o Piabanha, o peixe Piabanha, ele só aparece aqui no Sudeste, né? Então, onde tem o Rio Paraíba do Sul, vai também lá um pouco para São Paulo ali, mas é só aqui na região Sudeste que ele aparece. E no Piabanha, no Rio Piabanha, ele já não aparece, né? Então, a gente precisa começar a trabalhar para que ele volte para o nome do Rio que tem, né? Que foi né? homenagem. Trazer ele de volta. Certamente vai ser um marco em termos, né, de qualidade ambiental, trazer o Piabanha de volta para o Piabanha. Uma bandeira, pode ser uma bandeira interessante de envolvimento da sociedade como um todo. Érica, muito obrigado pelo aceito do convite. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Toda a diretoria, um dia vai ser toda a diretoria. Não, vamos fazer, com certeza. A gente falar sobre isso né, eu tenho um orgulho de também integrar o Comitê Piabanha. Foi o meu terceiro comitê que eu me envolvi, né? E a gente tem aí eu percebo aí um potencial enorme para a gente fazer do Comitê Piabanha um exemplo para outros comitês do Brasil, porque tem umas características interessantes, né? Então, essa lógica regimental do período de 4 anos e a troca da diretoria de 2 em 2 anos, para mim, é uma saída regimental que dá uma perenidade na gestão. É um sentimento que eu tenho, e eu venho defendendo isso em outros comitês, em outras revisões de regimento interno de comitês. Bom, falar disso aqui, eu agradeço mais uma vez a sua participação e digo assim, até a próxima. Isso aí. Obrigado, Nelson. Obrigada a todos que estiveram aí assistindo. E parabéns mais uma vez aí pela sua iniciativa aí do Eu Cuido de Rio. Que a gente possa, né, difundir bastante, né, essas experiências e compartilhar, né? Compartilhar o que é bom. Isso aí. Muito obrigado, Nelson. Até.